Homem de pouca fé, por que duvidaste? Quero falar a respeito de coisas espirituais. Para o cristão, são essas geralmente a causa de mais dificuldade do que todas as suas provações temporais. Em matéria de alma e de eternidade, muitas dúvidas são as que surgem. Eu as dividirei em 2 tipos: dúvidas sobre a nossa aceitação atual e dúvidas sobre a nossa perseverança final. Muitos dos filhos de Deus se tornam bastante aflitos, preocupados e com dúvidas quanto à sua aceitação atual pelo Pai. Dizem, houve um tempo em que eu sabia que era um filho de Deus, estava certo de que eu era de Cristo, meu coração voava até o céu, olhava para Cristo em esperança na cruz, punha toda a minha confiança nele, e um doce, calmo e abençoado repouso enchia todo o meu espírito. Como dizem os versos, que bons tempos de paz eu desfrutei outrora, quão doce a memória que deles posso ter, mas só me deixaram vazio ao ir embora, que o mundo todo não consegue preencher. Agora, diz ainda esse crente em dúvida, a impressão que eu tenho é de que nunca conheci o Senhor. Acho que me enganei ou que tenho sido hipócrita. Daria tudo para saber de novo que sou de Cristo, que Ele é o meu Senhor amado e eu sou seu amado servo. Quero lidar com você, alma, do mesmo modo que acabei de discorrer sobre Pedro. Suas dúvidas surgem justamente quando você dá atenção às causas secundárias e não a Cristo. Vejamos se isso não é verdade. Por que você duvida? Sua resposta certamente deve ser: porque tem consciência de que o meu pecado é enorme. Quantos pecados tenho cometido! Quando me cheguei a Cristo, eu achava que era o maior dos pecadores. Agora eu tenho certeza disso. Dia após dia, tenho aumentado minha culpa, e desde a minha aparente conversão, tenho sido um pecador maior do que antes. Tenho pecado contra a luz e o saber, contra a graça, a misericórdia e a generosidade. Nunca existiu no paraíso de Deus e fora do inferno um pecador assim como eu. Meu irmão, irmã, você está olhando para as causas secundárias. É bem verdade que você pode ser o maior dos pecadores. Tomemos isso como um fato consumado e não vamos discutir a respeito. Seus pecados devem ser tão ruins e tantos também quanto você diz. Se depender deles, você de fato é pior do que pensa. Você pode ser bastante ruim, mas não é tão ruim em sua própria estima quanto é na verdade. Para você, seus pecados talvez se pareçam como vagalhões imensos, mas aos olhos de Deus são mais, como montanhas elevadas de que não se vê o cume. Se aos seus próprios olhos você parece tão escuro quanto as tendas de Quedar, aos olhos de Deus é mais tenebroso ainda. Todavia, que as ondas sejam altas e o vento esteja uivando, isso não vou negar, mas pergunto, o que tem você a ver com isso? A palavra de Deus não lhe ordena olhar somente para Cristo. Embora seus pecados possam ser imensos, Cristo é bem maior e muito mais poderoso que todos eles. São da cor escarlata. O sangue de Cristo pode lavá-los até ficarem mais brancos do que a neve. Sei que pelos seus pecados você mereceria condenação, mas você faz jus à salvação por causa dos méritos de Cristo. Sim, é verdade, o poço do inferno seria a sua herança legítima, mas o próprio paraíso é o seu dote gracioso. O quê? Se Cristo é menos poderoso que o meu pecado, impossível. Imagine a criatura se tornar mais poderosa que o Criador. O quê? Se a sua culpa predomina mais junto a Deus do que a retidão de Cristo, como pode pensar tão pouco assim de Cristo, a ponto de imaginar que seus pecados podem vencê-lo e subjugá-lo? Irmãos, os pecados podem ser como montanhas, mas o amor de Cristo é como o dilúvio. Suas águas purificadoras prevalecem muito acima das montanhas do pecado, e os topos são por elas encobertos. Olhar para o próprio pecado e não olhar para o Salvador que o elimina foi, portanto, o que lhe causou tanta dúvida. Você olhou para a causa secundária e não para aquele que é maior do que ela e que tudo. Não, pregador, talvez você conteste, não é o meu pecado que me aflige, é que me sinto rijo, endurecido, não consigo sentir meu pecado me incomodando como deveria. Se eu pudesse ao menos chorar, pudesse ao menos orar, só assim, acho eu, poderia ser salvo.
Se pudesse sentir um pouco dos temores que sentem os homens de bem, penso que poderia crer. Mas não sinto nada disso. Meu coração parece uma pedra de gelo, duro como granito e tão frio quanto um iceberg. Não irá derreter à toa. Posso orar que ele não se deixe influenciar. Posso orar que meu coração parece se manter emudecido. Posso até ler ou ouvir a respeito da morte de Cristo, que mesmo assim minha alma não se comove. Certamente que não posso mais ser salvo. Isso também é olhar para as causas secundárias, querido. Você se esqueceu da palavra que diz: maior é Deus do que o nosso coração, 1 João 3,20. Você se esqueceu disso? Filho de Deus, envergonhe-se por estar buscando conforto e consolação onde jamais poderão ser encontrados. Veja bem onde está buscando sua paz. Nada de paz pode haver em um campo de batalha. Veja bem onde o seu coração está buscando alegria. Não pode existir alegria nessa imensidão seca e estéril de pecado. Volte os seus olhos para Cristo. Só Ele pode purificar seu coração. Só Ele pode criar vida, luz e verdade em seu íntimo. Só Ele poderá lavá-lo até você se tornar mais branco que a neve, limpar sua alma e despertá-la, torná-la viva, sensível e comovida, para que possa ouvir as palavras dele mais simples e obedecer aos seus mandamentos mais sussurrados. Não olhe mais para as causas secundárias. Olhe tão somente para a grande causa principal. Do contrário, terei de fazer novamente a você a grande pergunta: homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu ainda poderia crer, diz outra pessoa, apesar do meu pecado e da minha dureza de coração, mas ultimamente perdi minha comunhão com Cristo de tal maneira que nem adianta pensar que eu não seja excluído. Sim, já houve tempo em que Cristo costumava me visitar e me inspirava a sentimentos de amor. Eu era a pequena cordeira da parábola do profeta Natã, que do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço, como está em 2 Samuel 12:3. Quantas vezes ele me levou para banquetear em sua casa, e sua promessa para mim era de amor. Que festa eu vivi então! Eu me aquecia à luz do sol do seu semblante. Era verão para minha alma, mas agora é inverno. O sol se foi e a casa de banquetes está fechada. Não há mais frutas na mesa, não há vinho nos odres da promessa. Venho ao santuário, mas não encontro conforto. Folheio a Bíblia, mas não encontro consolo. Caio de joelhos, mas até mesmo um jorro de orações me parece um riacho seco. Alma, mas você também está olhando para as causas secundárias. Essas são as mais preciosas de todas as causas secundárias, mas não deixam de ser secundárias. Você não precisa nem deve olhar para elas, mas sim para Cristo. Lembre-se de que não é a sua comunhão com Cristo que o salva, mas a morte de Cristo. Não é a visita reconfortante de Cristo à sua alma que assegura sua salvação, mas é a visita ao local de lamentação, ao jardim de Getsêmani. Seu conforto poderia ser mantido enquanto você mesmo o pudesse manter, mas mesmo quando ele se evapore, acredite no seu Deus. O profeta Jonas, deprimido, se abrigou sob uma planta para dormir, e quando aquela planta secou, começou a se lamentar. Seria o caso de alguém lhe ter dito: Jonas, você perdeu sua planta, mas ainda não perdeu o seu Deus. Assim também podemos lhe dizer: você não perdeu o amor de Jesus. Você pode ter perdido temporariamente a luz do seu semblante, mas não o amor do seu coração. Pode ter perdido eventualmente sua doce e graciosa comunhão, mas ele ainda é o mesmo. Acredita perfeitamente em sua fidelidade e confiança até na escuridão, e o apoiaria em meio a todo vento e tempestade. Não olhe para nenhuma das coisas exteriores, olhe apenas para Cristo. Cristo sangrando, Cristo moribundo, Cristo morto, Cristo ressurreto, Cristo ascendente, Cristo intercessor. É para Ele que você deve olhar, somente para Cristo. Olhando-o, você será reconfortado. Não olhe para qualquer outro lado, você começará a afundar, como aconteceu com Pedro. As ondas cairão sobre você e você terá que clamar: Senhor, salva-me, ou perecerei. Para concluir, outras pessoas de Deus têm medo de que nunca serão capazes de perseverar e resistir até o fim. Diz alguém,
Sei que ainda vou acabar desistindo e perecerei, pois vejo o coração mau e incrédulo que eu tenho. Não consigo viver um dia sem pecar. Meu coração é tão traiçoeiro quanto uma granada explosiva. Desde que apenas uma faísca de tentação caia sobre ele, que explodirá para a minha destruição eterna. Com um coração assim tão inflamável e perigoso quanto o meu, como posso ter a esperança de escapar se caminho no meio de uma chuva de faíscas? E eu, declara outra pessoa, sinto minha natureza como tão totalmente vil e depravada que não posso nem ter esperança de perseverar. Se eu aguentar uma semana ou um mês, já será um grande feito. Sujeitar, porém, toda a minha vida a Deus, até a morte, isso será impossível. Mais gente olhando para as causas secundárias, não é mesmo? Gostaria somente de lembrar que, se alguém olhar para o suposto poder de si mesmo, da criatura, será de fato totalmente impossível que consiga perseverar na graça, mesmo que seja por alguns minutos, que dirá por 10 anos. Se sua perseverança depender de você mesmo, você está perdido. Pode escrever isso como certo. Se não tiver um mínimo da sua perseverança depositado na graça divina, nunca verá a face de Deus. Sua graça desaparecerá, sua vida será extinta, você de fato perecerá se sua salvação depender de si mesmo. Lembre-se, porém, de que você foi sustentado na fé durante esses meses ou ano todos. O que o manteve? Foi evidentemente a divina graça, e a graça que o sustentou por tanto tempo pode perfeitamente sustentá-lo até por uma centena de anos, por uma eternidade. Aquele que começou em você a sua obra pode continuá-la e há de continuar, caso contrário, seria falsa a sua promessa e se negaria a si mesmo. Sim, mas eu, argumenta você, não tenho nem como contar a quantidade de tentações que sou rodeado. Meus amigos todos riem de mim e sou objeto de chacota só porque sigo a causa de Cristo. Até agora pude aguentar sua aprovação, sua reprovação e zombaria, mas já estou usando de outras estratégias para me afastar de Deus, me atraindo para as diversões mundanas, e sinto que vou acabar não conseguindo resistir nem aguentar. Uma gota poderia ter mais esperança de viver no meio do oceano do que eu, de que a graça possa sobreviver em meu coração. Ó alma, quem o fez viver até aqui e agora? O que a tem ajudado a dizer não às tentações? O Senhor, o seu Redentor. Você jamais conseguiria fazer isso sozinho, irmão. Por tanto tempo, não fosse Ele quem realmente o fez. E aquele que o tem ajudado a resistir tanto e por tanto tempo, nunca o deixará ser coberto de vergonha. Isso porque, sendo você como é, um filho de Deus, e Ele supostamente o abandonasse, e você perecesse, que desonra seria para Ele, Cristo? O diabo riria dizendo, eis um filho de Deus, e o próprio Deus o expulsou de sua família. Então o receberei no inferno. É isto que Deus faz com seus filhos. Ama-os num dia e os odeia no outro. Diz que os perdoa para sempre, mas os pune. Diz que os aceita em Cristo e, no entanto, os manda para o inferno. Como pode ser isso, querido? Será assim mesmo? Nunca. Não enquanto Deus for Deus. Haha, riria novamente Satanás. Os fiéis acham que têm a vida eterna concedida a eles, mas eis um deles que pensou que tinha a vida eterna, mas essa vida eterna se extinguiu, não era eterna. A promessa era uma mentira, foi uma vida temporária, não uma vida eterna. Haha, encontrei uma falha na promessa de Cristo. Ele lhes concede apenas uma vida temporária e a chama de eterna. Nosso arqui-inimigo poderia ainda dizer, se fosse possível a um filho de Deus vir a perecer, tenho aqui uma das joias da coroa de Cristo, e a exporia desafiando Cristo face a face, rindo com desdém. Esta é uma joia que você comprou com seu próprio sangue. Eis um daqueles por quem você veio ao mundo para salvar, e ainda que pudesse, não o salvaria. Você o resgatou, pagou por ele, mas eu ainda o tenho. Deus vai cobrar de novo os mesmos pecados que ele já cobrou de ti. Ele era uma joia da coroa, mas ainda está aqui, nas mãos do príncipe das trevas, seu inimigo. Haha, rei da coroa avariada, você perdeu uma das suas joias. Pode ser assim? Não, jamais. É ridículo, queridos. Por esse motivo, todo aquele que crê em Cristo já pode estar certo do paraíso, como se já estivesse lá,
pois quem Ele chamou, Ele justificou e Ele glorificou. Se você simplesmente se lança nos braços de Cristo, é porque na eternidade o Pai te escolheu e no tempo te chamou. Nem a morte, nem o inferno jamais o destruirão. Sabe o que me disse meu amigo, o bom e o velho Sr. Berride, quando nos encontramos certa manhã? Como vai, Sr. Berride? Muito bem, obrigado, disse ele. E tão certo do paraíso, como se já estivesse lá, pois tem uma sólida confiança em Cristo. Isso é que é um homem feliz, tal como um homem deve ser, que conhece e sente o que é verdadeiro. Mesmo que vocês não sintam isso, mas se são filhos de Deus, pergunto a vocês, por que duvidar? Não há boas razões para crer? Então, homem de pouca fé, por que duvidaste? Se vocês creem em Cristo, salvos foram e salvos serão. Se confiarem sempre a si mesmos nas mãos dele, nunca vão se sentir miseráveis assim, afirmando para si mesmos sempre: eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso, como está em 2 Timóteo 1,12. Está bem, diz alguém, mas não é bem esse o medo que me preocupa. Minha única dúvida é se eu sou ou não um filho de Deus. Termino então voltando a enfocar o mesmo fundamento. Se você quer saber se é filho de Deus, não olhe para si mesmo, mas para Cristo. Vocês que estão aqui hoje, que desejam ser salvos, mas ainda temem que nunca o serão, não olhem para si mesmos. Não olhem para si mesmos em busca de um fundamento de aceitação perante Deus. Não olhem para si próprios, mas para Jesus. Não para o seu próprio coração, mas para Cristo. Não para o ser humano, mas para o Criador deste. Ó pecador, não pense que você carrega consigo algo para Cristo tomá-lo em consideração. Achegue-se a Ele da maneira que você é. Venha como estiver. Ele não quer nem precisa das suas boas obras, tampouco de seus bons sentimentos. Venha do jeito que for. Tudo que lhe falta para chegar ao paraíso, Ele já resgatou para você e lhe dará. Você receberá dele tudo espontaneamente, sem precisar pedir. Venha apenas, ele não os expulsará. Se você teme em dizer, não consigo acreditar que Cristo pode salvar um pecador como eu repito, homem de pouca fé, por que duvidaste? Cristo tem salvado pecadores tão grandes ou maiores que você. Apenas experimente e comprove. Como diz o hino, aventure-se nele inteiramente. Não seja outra fé a que você sente. Experimente, querido. Se achar que é mentira, diga por toda parte que Cristo não é verdadeiro, mas isso evidentemente nunca se dará. Venha a Cristo, confessa-lhe que você é um miserável, uma miserável alma arrasada sem a sua graça soberana. Peça a Ele que tenha misericórdia de você. Declare estar determinado, se perecer, a perecer aos pés da sua cruz. Venha e se apegue a Ele, enquanto Ele sangra por você na cruz. Olhe-o com sua face e lhe diga: Jesus, não tenho outro refúgio. Se me rejeitares, estou perdido, mas nunca me afastarei de ti. Hei de te abraçar na vida e te abraçarei na morte, como a única rocha de salvação da minha alma. Com certeza, você não será deixado no vazio. Há de ser aceito, se simplesmente crer, porque se você crê assim, é o Espírito que está te trazendo, te chamando eficazmente. Ó, que Deus possa capacitá-lo, pelo divino poder do seu Espírito Santo, a crer. E então, não teremos mais de lhe fazer a pergunta: homem de pouca fé, por que duvidaste? Peço a Deus que aplique essas palavras agora em sua consolação. Palavras simples e humildes, próprias e convenientes a um coração humilde e simples como o teu. Que Deus o abençoe e dele seja toda a glória. Amém. Amém.